Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom a gente ficar antenado, né? Ouvindo como é que Deus fala antes. E na oração, o pastor Maurício, ele orou falando sobre hoje é noite de restauração. Eu falei amém. Glória a Deus. E é por aí mesmo, amém? Glória a Deus. Então leamos a revista atualizada, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes, repita junto comigo a sentença, 1, 2, 3, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, ouvi ruídos, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse o Filho do Homem: estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Oremos ao Senhor. Deus querido, nós te louvamos por tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, porque apóstolo Pedro, uma certa feita, quando o Senhor estava trazendo uma mensagem para eles, quando o Senhor perguntou: para onde vamos nós? Ele disse: Senhor, para onde? Para onde nós vamos? Quando o Senhor disse: quer ir vós após eles? E ele disse: para onde vamos nós? Só tu tens a palavra que aponta para a eternidade. A tua palavra aponta para a eternidade. Essa casa é a tua casa, é a casa de Israel, é o teu povo. Nós somos o teu povo, Senhor. E nessa noite, fala mais uma vez ao nosso coração. Jogue por terra tudo aquilo que lhe é contrário à tua palavra. Lança por terra toda a fortaleza. Ó Deus, traz a mente cativa à mente de Cristo. No poder e na autoridade do nome do Senhor, me conceda intrepidez,
para ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Você conhece bem esse texto? Ezequiel, profeta contemporâneo de Jeremias e Daniel. Só que Ezequiel aqui, ele já é um profeta no tempo daquilo que Deus havia dito por boca de Jeremias, que iria acontecer a Israel, e já havia acontecido. Ele pega o final praticamente do ministério de Jeremias. Jeremias fica em Jerusalém, quando o povo é deportado para a Babilônia. Ezequiel vai junto com o povo, inclusive reside junto com eles. Tem Daniel também, que é contemporâneo, só que Daniel ele fica no centro pensante da Babilônia. E Ezequiel está ali agora com uma missão de Deus para falar para este povo, para trazer uma palavra de restauração. E essa palavra aqui é um texto muito forte, é um texto que fala de, ao meu ver aqui, a gente bem esmiuçando, olhando para esse texto, que ele é levado a um cemitério muito grande. E ter uma visão dessa não é muito boa não, né, irmão? Levar você, a gente quer ter uma visão de anjos, né, de carruagem de fogo, né? A gente quer ter uma visão diferente, mas profeta até isso, né? Porque tem irmão aí que vê tanta coisa, carruagem de fogo, vê tanto negócio. O profeta não, Deus pega o profeta pela mão nessa visão e leva esse profeta para um cemitério onde há muitos mortos, cadáveres. E não é uma visão muito boa de se ter. Então Ezequiel está ali, olhando aquela visão e talvez sem entender, Senhor, me levar para um cemitério onde tem muitos ossos secos. E então Ezequiel fica olhando e de repente Deus faz uma pergunta para ele. Faz uma pergunta: filho do homem, poderão esses ossos secos tornarem a ter vida? É uma pergunta, né, que Ezequiel, ele devolve uma resposta meio evasiva. Senhor, tu sabes, ossos sequíssimos, osso seco, vale. Senhor, tu sabes. Ó Deus, parece que ele, numa tentativa de não assumir uma responsabilidade, talvez, eu não sei, ou uma dúvida, eu não sei. A gente pode pensar muitas coisas, mas ele diz: Senhor, tu sabes se eles podem, esses ossos sequíssimos. Então, depois dessa pergunta, Deus começa a falar para ele lá, voltando lá, Deus começa a falar para ele, para que ele viesse a profetizar para esses ossos. Ele diz, olha, profetiza. E Ezequiel, quando ele começa a profetizar, então ele vê muitos ruídos de ossos, cada osso tomando a posição do seu osso, né, do seu corpo, né, do seu esqueleto, começa a se formar. Então o osso, cada osso chegando ao seu osso. Então está ali se juntando tudo aquilo, e aquela barulhada, aquele ruído, e a gente pode imaginar que não foi um ruído pouco, um barulho muito baixo, mas aquela barulheira, e os ossos estão se unindo, e o processo começa todo ele retornando, porque você vê que ele está começando a refazer um corpo humano, né? Começa a se juntar os ossos, daí formam o esqueleto, do esqueleto vem os tendões, depois vem os nervos, depois vem a pele, e aí então depois vem a carne. E aí se levanta um grande exército. Então Ezequiel está olhando para aquele exército que se levanta, mas Ezequiel diz que neles não tinham vida. Se levanta uma multidão, uma grande multidão. Toda vez que eu olho para esse texto aqui, eu sempre converto meu coração ao coração de Deus e não ao coração da situação que eu estou vivendo e nem no lugar onde nós estamos. Nós temos sempre que converter o nosso coração a Deus. Nunca se converta o teu coração ao estado que você está, ao estado que alguém da sua família está, o estado do lugar. Eu sempre falo para o povo lá do Alemão, onde a gente
congrega como pastor lá daquela igreja. A gente sempre fala, não converta o teu coração na história desse lugar. Deus pode mudar a história desse lugar. Deus pode fazer tudo. Creia em nome de Jesus. Não converta. Ah, pastor, mas a gente ora, a gente faz evangelismo todo domingo de manhã, a gente ora nas esquinas, a gente continua fazendo, continua orando, continua profetizando nas esquinas. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que a gente vai cedo? Porque é um evangelismo mesclado de oração, com muita oração. A gente prega a palavra, mas a gente ora em cada esquina. Em cada esquina ali da nossa igreja, nós levantamos um clamor a Deus, dizendo, Senhor, eu creio na mudança desse lugar. E eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, não converta o teu coração na tua situação e nem no lugar onde você está. Deus pode mudar tudo. Creia nisso. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Amém. E o Deus que ressuscita Jesus dos mortos, é um Deus que tem o poder para todas as coisas. Inclusive, ore isso, faça isso a tua oração. Peça a Deus pelo poder da ressurreição de Cristo. Toca nesse lugar, Senhor, muda essa situação. E Deus muda a situação. E aí eu comecei eu queria que você me acompanhasse aqui para para eu conseguir passar o meu raciocínio dentro desse texto que eu quero falar nessa noite para nós. E eu fico pensando que quando Deus diz para ele, quando o Senhor diz para ele, porque Ezequiel está olhando aqueles ossos sequíssimos, Ezequiel está vendo agora o ruído, Ezequiel está vendo as coisas se formarem, mas aí Deus dá uma informação para ele. Deus diz para ele assim, essa multidão aí, esses ossos secos aí, tudo que está aí, isso aí é a casa de Israel. Isso aí é a casa de Israel. E eu fiquei pensando, e a Bíblia nos deixa pensar, desde que nós não viemos ferir a palavra do Senhor, e eu comecei a pensar, Ezequiel podia ter perguntado a Deus, Senhor, mas esses ossos sequíssimos aí são o teu povo, Senhor. O teu povo está nesse estado. Isso aí é a casa de Israel, o teu povo, o povo que o Senhor ama, o povo que o Senhor escolheu. E talvez Ezequiel faça uma pergunta para Deus. E talvez pudéssemos fazer uma pergunta para o Senhor, dizendo, Senhor, o que foi que aconteceu que eles morreram? O que foi que aconteceu que todos eles viraram cadáver, Senhor? O que foi, Senhor? O que aconteceu com o teu povo, Senhor? O que foi que levou esse povo inteiro ir para a sequidão e para a morte? E eu tenho certeza que Deus teria uma resposta, e sempre tem, mas eu arrisco na resposta de Deus com toda certeza. Taparam os ouvidos, foi surdez espiritual que fez com que eles morressem. A morte deles, a causa da morte deles, foi surdez espiritual. E aí nós vamos ler alguns textos, e eu quero ler o texto que é o tema da nossa igreja esse ano, que Deus deu para o nosso pastor. Jeremias capítulo 6, e o versículo de número 16, 17 e 18. Se Ezequiel perguntasse a Deus, qual era a causa? Deus, qual seria a causa da morte que veria nessa certidão de óbito? Talvez Deus falasse para ele, olha, não dá para fazer certidão para cada um, que são muitos, mas como é chamado casa de Israel uma só, é a casa de Israel, e na certidão de óbito está surdez espiritual. Olha o que o texto vai dizer para nós. Jeremias, ele profetiza durante 40 anos a esse povo. Jeremias é o profeta de Deus para dizer o que Deus queria dizer para o povo, para evitar o que Ezequiel estava vendo no vale de ossos secos. Olha o que ele vai dizer. Assim diz o Senhor, por boca de Jeremias. Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ela, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles disseram, não andaremos. Olha o versículo número 17, leia comigo.
também pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas eles diziam, não escutaremos. Nós não vamos escutar. Jeremias, versículo agora de número 18. Versículo de número 18, por favor. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que será feito entre eles. Então, eu estava pesquisando hoje, pelo menos 1085 vezes, tem na Bíblia a palavra ouvir. O verbo ouvir. Deus fala ao povo dele, Deus continua falando ao povo dele, e Deus sempre usa esse verbo ouvir. Ouve. Deus, em Jeremias 18, Deus também fala mais uma vez a Jeremias, dizendo para Jeremias, acho que você pode virar, não sei se eu dei para eles lá, o capítulo 18 de Jeremias. Dei para você, meu filho? 18. Jeremias 18. É só você passar Lamentações e dobrar e virar aí que você vai achar Jeremias aqui atrás. Para a gente caminhar um pouquinho, para você entender o raciocínio dessa palavra. Você conhece o texto que é o vaso do oleiro. Mais uma vez, o texto vai dizer, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso na mão do oleiro, se quebrava, se desfazia, o oleiro fazia, e se ele estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, e dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É a mesma casa que Ezequiel viu na visão, como que estavam mortos e que já estavam se levantando diante do Senhor. Versículo de número 10. Se ele disser o que é mal perante mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que ele faria. Mais uma vez o Senhor está falando sobre ouvir. Olha o Senhor está dizendo, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvido à minha voz. Der ouvido. Aqui o Senhor não está falando na questão de escutar. É de dar ouvido, é dar atenção à minha voz, é obedecer à minha voz. Aí olha o versículo 12. Mas eles dizem, não há esperança porque andaremos consoante aos nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Olha, irmão, que coisa forte. Olha que coisa forte. Então, Deus usa Jeremias. E eu fico pensando, irmão, como é difícil a gente falar para um povo que não ouve. Eu estou aqui diante de pastores que dirigem congregações e não é fácil você falar. Você passa às vezes uma tarde de domingo orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, Deus te dá uma palavra, você vai para a igreja, traz uma mensagem, e às vezes parece que você está enxugando gelo. Dá uma impressão que você está enxugando gelo. E Jeremias passar durante todo esse tempo pregando para um povo que não dava ouvido e ainda dizia para ele que não andaremos. Não andaremos. Irmãos, e talvez a gente possa não dizer, hoje o povo possa não dizer, não andaremos. Mas as nossas atitudes falam por nós. As nossas atitudes falam por nós. Não damos ouvido à palavra do Senhor. Por isso nós temos que parar, perguntar e andar pelo bom caminho.
andar pelas veredas antigas. Eu penso, irmão, que está chegando um tempo que nós temos que fazer uma outra reforma. Com certeza fazer uma outra reforma. Porque eu estou achando, aqui não, né? Mas eu estou achando que o povo anda muito moderninho, estou esquecendo das veredas antigas. Então, nós precisamos voltar às veredas antigas. E as nossas atitudes vai falar por nós. Porque esse povo aqui, como diz lá no Nordeste, meu pai e minha mãe costumam falar, né? É que o povo que responde é boca dura, né? Esse cara tem uma boca dura, esse rapaz tem uma boca dura. Responde mesmo, responde, né? Talvez nós não estamos respondendo, mas as nossas atitudes estão falando mais alto do que a nossa voz, dizendo para Deus que nós não vamos fazer. Então, eu fico imaginando Jeremias e os outros profetas que vieram antes. Porque Jeremias, ele veio no final para dar a sentença ao povo, dizendo para ele a seguinte coisa: olha, se vocês não ouvirem a voz de Deus, a Babilônia será inevitável. Não tem como vocês escaparem da mão do Senhor. Então ele faz daquela visão, que é um texto muito lindo, de Jeremias 18, como um olheiro, né? Na sua roda lá trabalhando, na sua casa, e tem um barro na mão. E a gente costuma às vezes falar até errado, né? Não é o vaso, ali é o barro. O vaso não está pronto ainda, ali é apenas o barro. Então eu não quero ser vaso, eu quero ser barro na mão do Senhor, porque Ele tem um final para a minha vida. Ele já desenhou tudo para nós. E se nós nos quebrarmos, que nós somos imperfeitos, na mão dEle, amém? Na mão do Senhor, na mão dEle. O Senhor faz o que o Senhor quer, mas a gente, pela nossa, assim como a argila é mole, é fraca, a gente pode se desmanchar, mas na mão dEle. Porque Ele já tem um projeto. E o projeto final é dele. E o projeto é bonito. O projeto é bonito, meu irmão. Aguenta o tranco, porque o projeto é bonito. Mas não é essa a mensagem. O povo não quer ouvir. Então, nessa certidão de óbito, se Ezequiel perguntasse a Deus: Senhor, só uma curiosidade. Nessa certidão de óbito aí, a causa-morte desse povo foi o quê? Ô Ezequiel, eu acho que você já sabe, meu filho, mas eu vou falar para você. Está aqui a certidão de óbito dele. Causa morte, surdez espiritual. Mas eu creio que no nome de Jesus, o Senhor está desenvolvendo ouvidos para ouvir a sua voz. O Senhor está desenvolvendo ouvidos para ouvir a sua voz, para andar no caminho do Senhor, para andar nele. E eu penso nessa noite, que assim como essa casa de Israel retrata hoje a igreja contemporânea. Às vezes, irmãos, a igreja ela caminha, às vezes, num passo lento. Talvez algumas enfermidades que elas são silenciosas. Tem enfermidade que ela, quando você descobre, ela já tomou conta de tudo. Mas em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, não. Porque nós temos o remédio. Nós temos remédio na nossa vida para curar essa enfermidade, para que nós não cheguemos no final, como foi a casa de Israel, naquela visão de Ezequiel. E às vezes anda com um passo lento, às vezes com um passo um pouco mais, mas caminha. Caminha, irmão. Porque às vezes a gente pode estar dentro da casa do Senhor, às vezes trabalhando para Deus, dando glória a Deus dentro da igreja, e às vezes até pulando, um certo fervor no nosso coração, mas na verdade já está começando uma morte espiritual. Começa uma morte espiritual. E eu vou te dar algumas dicas. Você que só ora na igreja, você está morrendo espiritual. Você que só lê a Bíblia ou escuta a palavra aqui na igreja, você está morrendo. Você não está se alimentando, você está morrendo. Você está indo. Você está indo. Desperta agora, em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Aqueça no poder do nome de Jesus. Que o Senhor traz cura para a tua vida hoje. Que o Senhor traz cura para a tua vida hoje. E a oração, irmão, eu vou te dar algumas pautas de oração.
Porque pedir não é mal. Eu tenho falado isso aqui, mas vou repetir. Pedir, Deus, está na Bíblia, pedir, dá-se aquele que bate, recebe. Deus não tem nenhum problema em você pedir. A questão é, se você está orando pela enfermidade que você sabe que você tem, mas você não está orando. Começa a orar por ela. A frieza espiritual é uma enfermidade terrível. E ela vem da surdez. Começa a entrar aqui pelo ouvido. Do ouvido que fecha e começa o remédio a não entrar. E começa a entrar a frieza espiritual. Começa a entrar a frieza espiritual. Você vai ver lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 22, que eles vão dizer, Senhor, Senhor. Essa tem intimidade com Deus, né? Senhor, Senhor, em teu nome. Ué, esse Senhor, 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 parece que tem uma intimidade com Deus forte aí. O negócio aí parece que é forte, né? Mas Deus está dizendo, não te conheço. Tu estava doente há muito tempo e tu não sabe que tu está doente. Parece que tem parece que está com fervor, mas não tem nada ali. Está doente espiritual. Está se acabando, está morrendo. Está começando o processo. O processo está começando. Porque como é que vem a morte? Vamos falar de enfermidade. Nós estamos falando aqui de surdez espiritual, uma enfermidade. Como é que começa uma morte? Você fica doente, a pessoa fica doente, tenta buscar a cura. Aqui no caso eles não quiseram buscar a cura, é o nosso raciocínio hoje. Adoece, piora a enfermidade e morre. Morreu, a gente não vê porque a gente enterra os corpos. Mas tem a decomposição. E aí começa a se dissolver a pele, a carne, começa toda aquela questão, né? E a pessoa vira osso. Então eu quero raciocinar contigo assim hoje. Até aqui tudo bem? Estou conseguindo passar para vocês? Então, olha o processo. Enfermidade, né? Até a morte. Depois da morte, o corpo se desfez. Vamos pensar que foi assim que aconteceu lá, naquela visão que Ezequiel estava. Aqueles ossos tinham corpo, aqueles ossos tinham tendões, aqueles ossos tinham pele, aqueles ossos tinham carne, e aqueles ossos estavam de pé. E ele começou a fazer todo o processo ao contrário. Então, a gente frequenta a igreja, às vezes ouve o mesmo pastor. Irmãos, é impressionante isso. A gente frequenta a mesma igreja, a gente ouve o mesmo pastor, ouve a mesma mensagem, é o mesmo sermão, mas parece que a surdez, essa doença do inferno, que cai por terra em nome de Jesus, ela toma conta da pessoa, que a pessoa não ouve. Meu Deus, é oração. É clamor na igreja, é palavra. Veja bem aqui, que o caso aqui não é falta da palavra. A questão não é a falta da palavra. A questão aqui é a surdez espiritual. É a palavra que ele não absorve, é a palavra que ele não atende, é a palavra que não ouve. A questão não é falta da palavra. A palavra tinha. Deus usou muitos profetas. E ainda veio um profeta corajoso, que chorava mais corajoso, e que deu sentença para eles. Vai haver morte, vai haver morte, vai haver morte. Se vocês não se consertarem, vai haver morte. E eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas a gente fala, a gente como pastor, está aqui os pastores comigo, que a gente quando vê a tragédia lá que aconteceu, mas só que foi tragédia já avisada. Aí a gente fala assim, puxa, eu falei com ele. Eu falei com ele, mas ele não me ouviu. Eu conversei com ela, mas ela não me ouviu. Eu falei com ele, mas ele não me ouviu. Hoje a gente estava vendo uma tragédia, não sei se na televisão, foi ontem, de um rapaz que morreu atropelado aí por uma... E que a mãe dizia isso. A mãe disse, eu sabia, eu falei com meu filho. Eu avisei meu filho. Eu falei, mas o meu filho não me ouve. Jovens, adolescentes, que não ouvem pais,
não ouve conselhos, não ouve a palavra, está apontando as veredas antigas, mas acha que sabe tudo e quer andar nas veredas que eles querem andar. Não seja um jovem desobediente, não seja um jovem rebelde. Conserta a tua vida, ouça o conselho, ouça a palavra, ande no caminho, nas veredas do Senhor. A gente fala. Eu tenho uma filha com 22 anos, está fazendo engenharia, já trabalha e um pouco, talvez 18, 19 anos, né? Foi namorar e, irmãos, é uma coisa impressionante. Quando os pais não concordam, quando a família não concorda, quando a igreja não concorda, foge que é luta. E eu conversei com ela, e ela queria. Eu falei, não, tá na rédea, não sou eu que vou escolher não, mas não é não, porque eu estou sentindo que não é, e chora, não vai, obedeceu. Depois, falou assim, depois, já com 20 anos, já um ano e pouco depois ela lembrou, falou, pai, muito obrigado por você ter falado comigo. E eu falei com ela, muito obrigado por você ter me ouvido. Muito obrigado por você ter me ouvido. Aconselhos, irmãos. E a palavra, se não tiver um pastor para te dar um conselho, não tiver ninguém para te dar um conselho, pare, pergunte. Ande pelas veredas antigas, que não tem erro no caminho. Tem dúvida? Pare, pergunte. E ande pelas veredas antigas, pelo amor de Deus. Porque essa surdez espiritual mata, e mata feio. Nós que fazemos evangelismo no complexo, a gente cansa, irmão, de os mais antigos andando com a gente, falar assim, pastor, chorando, quer passar. Esse aqui era da igreja, esse aqui andava na igreja, esse aqui andava na igreja. Nós falamos tanto para esse menino, mas ele não ouvia. Ele não ouvia. Não quer ouvir. Mas em nome de Jesus, hoje se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Surdez espiritual traz sequidão, traz frieza. Surdez espiritual traz sequidão e traz frieza. Ô meu irmão, eu vou te contar uma das minhas orações que eu faço. Senhor, nunca deixa o pastor ser menos do que o diácono, do que o obreiro que era antes. Eu quero melhorar cada dia. Eu quero ter mais a tua presença. Eu quero ter mais o teu espírito. Eu quero ser mais crente. Eu quero estar mais convertido. A cada dia que passa, Senhor, não me deixa dar um passo para trás e não errar o caminho. E onde você faz isso? Palavra. É ouvir a voz do Senhor falar para nós. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele vai dizer uma coisa dele, e me fez andar, versículo 2, ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Outro dia o pastor estava pregando aqui, e eu estava comentando com a pastora Luciene ali, a gente ele falando sobre que tem muito mais gente, né, eu já ouvi isso várias vezes, tem muito mais desviado, né, do que gente convertida. Mas, e quando tu é pastor, tu descobre que tem muito desviado dentro da igreja. Tem muito desviado dentro da igreja. Eu não sei fazer uma análise para ver o que é pior. Se é o desviado dentro da igreja, o sequíssimo dentro da igreja, do que o sequíssimo lá fora. Eu não consigo pensar. Porque, irmão, ouvir a mesma mensagem, participar da mesma igreja, ouvir o mesmo pastor, e está morrendo, há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor, para tirar essa surdez e curar você no nome de Jesus. Trazer a cura para você. É coisa de espantar. Quando você vai conversar, eu falei, não acredito. Não está acontecendo isso aqui não. Aqui não. Na minha igreja está acontecendo isso. Não. Quando troca o profeta, Deus, o Espírito Santo, Deus usa na mesma direção. Não pode. Vem cá, deixa eu orar por você. A primeira oração que eu vou fazer é, meu Deus, destapa esses ouvidos em nome de Deus. Tira essa enfermidade do inferno. Arranca ela daí, meu Deus.
Surdez espiritual causa morte. Causa morte, surdez espiritual. E eu fico pensando, meu irmão, quantas pessoas podiam hoje estar vivo? Eu quero falar vivo fisicamente e vivo espiritualmente, se desse ouvido à voz do Senhor. Quantas desgraças você pode evitar na sua vida? Você ouvir a voz do Senhor. Você não sabe como é precioso ouvir a voz do Senhor. Mesmo quando a voz de Deus, ela não fala aquilo que eu queria ouvir. Mesmo quando Deus diz para mim não, quando eu quero ouvir um sim. Ouvir a voz de Deus é isso. É você querer tanto algo, você dizer, você achar que aquilo é o caminho correto para você, e você ora a Deus e Deus fala para você não. Isso é ouvir a voz de Deus. Você dizer, se Deus disse não, é não. E por mais que você não esteja vendo o final, creia que vai ser o melhor para a tua vida. Irmão, ninguém me convence que o governador que está passando por toda essa situação que ele está vivendo hoje, se não teve uma pessoa que não deu um conselho para ele. Pelo menos o pai, um amigo, dizendo para ele, não faz isso não, rapaz. Você não precisa disso. Isso é caminho de morte. Isso é caminho que mata. Isso é caminho que leva você para a morte. Isso é caminho que mata. O Senhor fala lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, ele diz que hoje eu tenho por testemunhas os céus e a terra que eu te propus, o bem e o mal, a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. Ele diz assim, escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ouça a voz de Deus hoje. Estou orando, irmão. Eu estou orando porque nessa época de carnaval, muito crente se desgraça a vida. Jovens desgraçam suas vidas. Crentes se desviam. É triste. Não, e agora tem uma ferramentazinha, né, que os camaradas caem, ainda caem. Teve um ano, quando eu era dirigente de outra congregação, e pastor, olha o Facebook. Fulano de meia colorida até aqui, o outro não sei aonde, foi passear em Cabo Frio. Não, pastor, eu chamei. Não, pastor, é que eu fui passear em Cabo Frio. Ah, tu é crente, só que aí tu foi pro bloco de Cabo Frio. Tu tá ouvindo quem, meu irmão? Foi pro colo do palhaço. Tu tá ouvindo quem, meu irmão? Você é crente onde você for, porque a voz do Senhor, ela vai aonde você for. A palavra de Isaías diz isso. Se desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz detrás de ti dizendo, o caminho é este, andai por ele. Caminhe por ele. O caminho é esse. É como o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Se já ressuscitastes, está com os pés aqui no chão. Pensai nas coisas lá do alto. Como é que é isso? Você está com os pés aqui no chão, na terra, mas teu pensamento está no alto. E anda com a certidão de óbito. Quando a proposta vier, tu fala assim, eu estou morto para o pecado. Porque o que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Eu fui crucificado com ele, eu fui sepultado com ele, mas também ressuscitei. Os trapos velhos ficaram lá no túmulo. A roupa velha ficou no túmulo. É roupa nova, é veste branca, é roupa nova, é vida, é vida, é vida, é vida. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E para mim, quando eu estava lendo esse texto aqui, quando eu vi o versículo 2, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Eu falei, Deus, não deixa osso seco dentro da tua igreja. Se tiver osso seco, hoje é noite do Senhor levantar.
E presta bem atenção no versículo 4. Olha o verso 4. Olha o que ele vai mandar que o profeta Ezequiel faça. Ele disse: profetiza aos ossos secos. E qual foi o remédio para o processo começar? O processo foi: ossos sequíssimos, ouvi a voz do Senhor. A cura veio e o processo começou. Tudo aquilo que foi desfeito, vida, enfermidade, morte, decomposição, Deus começa a construir tudo de novo. Sabe por quê que nós precisamos ouvir? Porque morto não pode restaurar a si mesmo, não pode ressuscitar. Morto, ele precisa de uma intervenção de fora. Você está lembrado de Lázaro? Tira a pedra para Lázaro ouvir. Pelo poder do nome de Jesus, onde você estiver me ouvindo, onde essa mensagem chegar, a pedra dos teus ouvidos será aí hoje, pelo poder do teu nome, no nome do Senhor Jesus. E ele disse: Lázaro! E o morto ouviu, o morto levantou. Morto não pode produzir a sua própria restauração. E começa o processo, os ossos começam a se levantar, e começa a ter pele, e começa a ter nervo, e começa a ter tendão, e começa a ter carne, e os ossos se levantam. Olha o que ele diz. O processo é inverso. Ele perguntou: filho do homem, pode esses ossos secos restaurar? Deus já disse a causa para ele, a causa da morte deles foi surdez. Agora diz para eles ouvirem a voz do Senhor, para ver se o processo não começa a se reverter todinho. Em nome de Jesus, você crê no nome de Jesus. Eu não sei, meu irmão, se você está aqui, se é para você essa palavra, se você está fraco, se você está frio, por alguma situação, talvez não possa ser o pecado, mas alguma situação na tua vida, alguma situação que chegou na tua casa, na tua família, e que você está frio, que você está fraco, hoje o Senhor começa a restaurar a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Se você está seco espiritualmente, se você está frio espiritualmente, em nome de Jesus Cristo, nós falamos pela palavra do Senhor: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. O processo é o contrário, é o remédio. O remédio é ouvir a voz. O remédio é escutar a voz e atender a voz. E quando Deus fala, meu irmão, nada pode ficar inerte à sua palavra. Diz a palavra que Lázaro sai atado, Lázaro se levanta do jeito que estava. E diz a palavra que aqueles ossos sequíssimos que não ouviram a voz do Senhor. Eu não sei, eu não pesquisei, me lembrei agora o nome do osso que tem no ouvido. Se tiver algum médico aí, aquele ossinho que tem, martelo de bigorna. São 3 ossos. 3 ossos. Quando Deus falou assim, quando o profeta disse assim, ó: então eu profetizei segundo me ordenaram. Se ele fala outra palavra, se ele diz assim: ossos secos, levanta. Não levantava, não. Quando diz assim: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Os ossinhos, os primeiros ossos que começaram a vir para cá, foram os ossinhos do ouvido. Foi o primeiro osso que ouviu, eu tenho certeza disso. Mano. Ele pulou lá no meio de lá, era tanto ossinho voando, quer dizer, que ossinho é esse, Deus? Não dá nem tempo. E não era para começar pelos pés, pela base, não. É o ouvido, é os ossinhos do ouvido, é martelo de bigorna, eu não sei qual é outro nome, mas começa a vir, porque tem que ouvir a voz do Senhor e tem que se levantar. Hoje Deus restaura, hoje é noite de restauração, hoje é noite de restauração na tua vida. Ouça a voz do Senhor. E se levante pelo poder e pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir o Senhor falar conosco. E porque a gente pegou um negócio aí que a gente só quer ouvir, né? Só quer ouvir o que a gente quer, né? Só quer ouvir o que a gente quer. Quando ela fala assim: eis que tem me agradado de ti, é Deus falando.
Eu não duvido não, Deus usa. Eu gosto de ouvir. Eu já falei para vocês aqui que uma maluca lá em Niterói, em São Gonçalo, eu estava trabalhando de mochila, calça jeans, saindo no supermercado, atendendo uma rede de supermercado. A mulher saiu com 2 crianças na mão, correndo e... Ei, meu servo! Eu falei, Jesus, o que é isso? No meio da rua, com 2 crianças, e play, falou o que eu queria e o que eu não queria. Eu falei, isso é Deus purinho. Aí depois, quando ela terminou, ela falou assim, agora já entreguei o recado, que Deus te abençoe, meu irmão. Eu falei, não perguntou se eu era crente? Não me conhecia de lugar nenhum? Num lugar chamado Coelho, em São Gonçalo, não sei se alguém conhece. Era uma rede de supermercado que tinha lá dentro que eu atendia, como representante comercial. Deu o recado, pegou as crianças, falou assim, deixa aí que eu estou atrasado, que eu tenho que dar almoço para minhas crianças. Falei, eita Deus. Quando a gente quer... Aí eu peguei todas as partes que Deus falou. Falei, Senhor, obrigado. Deus falou uma vez e quantas vezes eu ouvi? Louvado seja o nome do Senhor. Ossos sequíssimos, ouça a voz do Senhor, do nosso Senhor. Ouça a voz do nosso Senhor. Deus está falando conosco hoje. Por que, irmãos? Quem disser que bom sucesso qualquer congregação, eu estou diante aqui de profetas de Deus. Sobe no púlpito aqui, entrega o recado, que a gente fica até com medo de subir depois para pregar. Não falta palavra. A questão não é ausência de palavra. A questão aqui é surdez espiritual. Mas Deus tem cura. Deus tem cura para a surdez espiritual. Deus tem cura. O problema no nosso Brasil é surdez espiritual. O pecado está aí, arrasando com o país, trazendo desgraça. O nosso presidente precisa ouvir a voz de Deus. O nosso governador precisa ouvir a voz de Deus. A Câmara de Deputados precisa ouvir a voz de Deus. O Senado precisa ouvir a voz de Deus. Precisa ouvir a voz de Deus. O remédio para a nossa nação é a voz de Deus. É ouvir a voz dele. Porque se ouvir a voz dele, se parar, perguntar e andar pelas veredas antigas, será o maior país do mundo. Eu não sei onde está chegando, está na internet? Está na internet, não sei qual país que você está, qual estado que você está, mas o remédio é ouvir a voz de Deus. O remédio é ouvir a palavra, é ouvir a voz do Senhor, é ouvir, atender a voz do Senhor, é ouvir a sua voz. Não tem coisa melhor, porque a questão não é a ausência, é quem dê crédito à palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Não adianta a gente querer inventar nada não, irmão. É palavra. Graças a Deus nós não precisamos falar aqui só tirar poeira, como diz o pastor lá que foi na minha igreja. Estou tirando poeira. O pastor não tem que inventar nada não, irmão. É oração e palavra. E viver conforme a Bíblia diz. Para viver. Ouvir a voz do Senhor. Não tem que inventar nada não. Tem negócio de eu determino, eu faço. Não existe nada disso não, irmão. Não inventa nada não. Não inventa nada não. Não inventa nada não. O negócio é palavra. É ouvir. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do pastor Paulo. Deus tem compromisso com a palavra dele. E é a palavra dele que você tem que ouvir. E é na palavra dele que você tem que caminhar. Por mais que pareça absurdo, ouça a voz do Senhor. Aleluia. Mas aí ele usa uma outra coisa que ele vai dizer. A segunda coisa que ele vai usar é o Espírito Santo. É o Espírito. Ele diz assim, eles não têm vida, mas vou botar o Espírito neles. Agora diz para ele, ó, Espírito, vá nele, ande com ele. A Bíblia diz para nós, irmãos, não extinguir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu não sei se você lembra, 1 Samuel capítulo 10, me falha a memória o versículo. Quando Deus chamou, o povo escolheu, presta atenção para não dizer que o pastor está falando errado. O povo escolheu que queria um rei. E quem escolheu o rei? A pessoa foi Deus. Correto? E quando Deus chama ele, está lá em 1 Samuel capítulo 10, depois você procura o versículo, diz assim,
e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se apossará de ti, e tu serás transformado em outro homem. Não dá para fazer as coisas de Deus sem o Espírito de Deus. Não dá para entender o que Deus fala sem o Espírito de Deus. Versículo 6. Deixa eu te falar. Não dá para escutar o que Deus fala sem o Espírito para traduzir. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, quem entende é o homem espiritual. Ouviu a voz? Está de pé? Se encha do Espírito Santo de Deus.